E aí, galera, beleza? Bom dia, como vai vocês? Tudo bem? O professor vai fazer mais uma videoaula aí, né? Hoje nós vamos resolver alguns exercícios, né, de eletrodinâmica, tá? Então, nas aulas anteriores, nós tínhamos feito aí a explicação, né? E hoje vamos tentar resolver alguns exercícios sobre a lei de Coulomb, tá? E processo de eletrização, etc. Vamos resolver os que tiver aí e iniciar também campo elétrico. Então, vamos para o primeiro aí. Duas partículas eletrizadas, né, carregadas com cargas de 8 vezes 10 a menos 6 e 4 vezes 10 a menos 6 são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, uma da outra. Sendo a constante de 9 vezes 10 a nona, né, Newton metro quadrado, calcule a intensidade da força de interação eletrostática entre elas. Então não podemos esquecer, né, que sempre que nós tínhamos já estudado, né, tínhamos analisado, né, os valores. O professor deixar muito claro que quando eu tenho dois corpos aí, né, quanto mais próximos um do outro, maior a força de interação. Quanto mais distante um do outro, menor a força de interação. Então, bem, se fosse dois ímãs, né, quanto mais perto vai grudar mais, né, mais rápido, maior força de campo, né, digamos assim. E quanto mais afastado, menor a força de campo. Muito bem. Então, com base em tudo isso, nós damos continuidade aqui na resolução dos nossos conceitos, né? Então, lei de Coulomb, né? Força igual a constante, que multiplica o Qzão vezes o Qzinho. Lembrando que alguns autores, algumas apostilas não traz Qzão, né? Traz como Q1 e Q2, tá? Dividido pela distância ao quadrado, tá? Então, a constante é 9 vezes 10 a nona, vezes 8, 10 a menos 6 e 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 0,3 ao quadrado. Bom, fazendo as continhas, né? Ou seja, o número inteiro aqui, ó, 9 vezes 8 vezes o 4, né? Bases iguais, repete a base, né? E somos expoentes, né? Fazendo as continhas, né? Qualquer dúvida depois entra em contato comigo. Mas fazendo as continhas, nós vamos ter 3,2 newtons. Muito bem. Exercício 2. Se duas cargas positivas, x e y, de valores respectivamente iguais, então elas estão em equilíbrio, né? Se elas estão em equilíbrio, elas estão neutras, né? Mesma quantidade de próton, a mesma quantidade de elétrons. E que, né? Uma tem carga Q e a outra tem 4Q, estão separadas por uma distância e imersas em um meio cuja constante eletrostática é K. A respeito dessa situação, assinar a alternativa correta, né? Então aqui nós temos as exclusões, né, das questões. Então, por exemplo, a força que Y exerce sobre X tem maior módulo do que a força que X exerce sobre Y? Claro que não. Se são iguais, seria igual. Então, a mesma repulsão entre elas. A força, a letra B. Se essas cargas forem levadas para qualquer outro meio material, a força elétrica entre elas não se alterará, pois a constante eletrostática não depende do meio, pelo contrário, a constante eletrostática depende do meio de interação. A força elétrica entre essas cargas é do tipo atrativa, né? Perguntando se ela vai ser em forma de atração. Não, porque eu tenho campo elétrico. Se a distância entre essas duas cargas for diminuída, certamente a intensidade das forças elétricas entre elas vai aumentar? Com certeza, quanto menor a distância, maior vai ser a força. A força elétrica aí entre essa carga é nula? Claro que não, porque tem um equilíbrio entre elas. Unicamp. Então, esse exercício aqui, ó, muitas pessoas iam olhar esse exercício e assustar, né? Como que poderia fazer? Não se assustem, né? Porque é um exercício, embora pareça ser difícil, é um exercício bem simplesinho, tá? Então, vamos entender ele aqui, o que vai acontecer. Só uma
Só questão de prestar atenção mesmo aí na resolução. A atração e a repulsão entre partículas carregadas têm inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado, de lado, a que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa essa força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura. Então, esse aqui é um exemplo bem simples, tá, pessoal? De constante eletrostática, né, de constante de resolução aí, né? Bem simplesinho, de como faz a pintura eletrostática. Tá? Hoje em dia, aí, com a tecnologia, utiliza-se essas pinturas aí em veículos, né? Pintura eletrostática, ela tem um menor período de secagem, né? E maior fixação. Então, fica uma pintura mais sólida, tá? Como é que funciona isso? São pequenas partículas carregadas eletricamente que são atraídas para a lata do veículo, tá? E, consequentemente, nós temos uma maior aderência e, lógico, que vai durar muito mais, beleza? Bem interessante essa forma de aplicação aí. Bom, vamos analisar, então, aqui as resoluções. Primeiro, eu tenho um Q+, Q+, 2Q, 2Q. Note que todas as alternativas são iguais à parte externa, tá vendo? A, mais Q, menos 2Q, menos 2Q. Então, é idêntico também. Em cima, Q mais Q, menos 2Q, menos 2Q. Q mais Q, menos 2Q, menos 2Q. Então, tudo igual. Tá. O que vai mudar? Vai mudar a atração ou a repulsão. Então, nós já sabemos que corpos de cargas iguais se repelem e corpos de cargas diferentes se atraem. Ou seja, positivo repele positivo, negativo repele negativo e positivo atrai negativo. Né? Nós já vimos isso aí em tempos anteriores. Então, vamos lá. Muito bem, eu tenho uma carga A que pode estar em equilíbrio, e aí a afirmativa é a seguinte, ó. Essa carga aqui é negativa, tá? Então não está em equilíbrio. Mas repare que tem um vetor que está sendo aproximado para o lado A. Será que é verdade? Claro que é falso. Por quê? É falso porque é sabido que, como eu tenho essa carga 2Q, existe um campo magnético de atração. Existe um campo magnético de atração. Então, repare, se nós acabamos de afirmar que cargas iguais se repelem, jamais essa força vai ser atraída para dois campos negativos, tá vendo? Negativo e negativo. Então, ele teria que ser repelido. Então, falsa. Bom, então, professor, já que o senhor fez essa explicação, então a letra B pode ser verdadeira, né? Porque o B é negativo e foi atraído pelo positivo. Tá, em tese, tá correta essa linha de pensamento. Mas nós temos um outro detalhe. Repare que aqui eu tenho mais que e mais que. E esse que é menos, ele fica bem no centro. Então, como que eu tenho certeza que ele vai ser atraído exclusivamente por essa aqui? Por esse mais que? Ele pode ser por essa, ou dividido. Então, está errado. Porque se aqui fosse um 2Q, aí tudo bem, ia ser atraído. Bom, com a mesma linhagem de pensamento, esse menos Q jamais pode ser atraído por 2Q. Lógico, se negativo repele negativo, tem que ser para trás. Então, só fica a alternativa D, né? Por exclusão e também por lógica, né? Claro, ó, menos Q é atraído para o campo magnético de carga positiva, né? Como nós estamos vendo, e também no centro, isso é verdade, porque esse campo magnético aqui faz com que tenha esse campo e automaticamente esses dois campos magnéticos vão ser atraídos para o centro dele, tá bom? Então, menos Q vai estar dividido entre os dois campos magnéticos, letra D. Três cargas elétricas multiformes estão alinhadas na figura a seguir. Sabendo que a carga de A é 6 microcoulomb, a carga de B é menos 2 microcoulomb e a carga de C é 8 microcoulomb. Faça o que se pede. Bom, A, B e C.
Então, entre A e B existe 2 centímetros de espaçamento. Então, dá para ver que a força aqui é maior, né? Mas a carga de A é 6 positivo. A carga de B é 2 negativo. E a carga de C é 8. Represente as forças que agem em B. Represente as forças que agem em B. Bom, então, como que nós vamos, teoricamente, resolver isso? Vou usar o conceito de Coulomb, né? O professor vai pedir para vocês tentarem resolver, né? Você vai calcular aqui o campo magnético disso aqui, lembrando que esse micro é de 10 a menos 6, ok? Vai resolver de uma e depois vocês vão tentar resolver de outra. Então, nos próximos vídeos, o professor resolve aí com vocês esse que eu vou passar como tarefa, beleza? Com base no exercício 5, dá para vocês entenderem o 4. Considere que as 3 cargas da figura estão em equilíbrio. Determina o valor das cargas Q1, né, sendo utilizado como 10 a menos 9 Coulomb, e o Q3, que é menos 3 vezes 10 a menos 9 Coulomb, tá? Então, tá aí. Então, analisando primeiramente aí o conceito aqui, né? Eu tenho carga 1, carga 3 e carga 2. Entre carga 1 e carga 3 eu tenho 10 centímetros. Entre carga 3 e carga 2 eu tenho mais 10 centímetros. Voltando para a leitura, né? Considere que as 3 cargas da figura estão em equilíbrio. Então, está tudo equilibrado. Então, provando mais uma vez que está correta, que o espaço aqui é o mesmo, tá vendo? Está em equilíbrio. Determine qual o valor da carga Q1 em unidades de 10 a menos 9. Então, vamos vir para cá. Como o sistema está em equilíbrio, o resultado das forças que agem em Q2 é nula. Por que vai ser nula? Eu vou pensar sempre assim, ó. Q1 com Q2 e, consequentemente, Q2 com Q3 vai ser nulo. Então, vamos entender. Força resultante. Se eu pegar a força 1 mais a força 2, vai ser 0. Porque a força 1 é igual a força 2, tá? Isso aqui você não precisa nem se preocupar muito com isso. Porque o exercício deixa muito claro que nós temos aí um equilíbrio. Então, eu vou fazer. Por que o senhor está pegando Q1 e Q2, professor? Eu tenho que pegar todo o sistema, do primeiro ao último. Então, quando eu pego do primeiro ao último, eu tenho constante, que é carga 1, carga 2, dividido pela distância. Por que deu 0,2? Porque 10 mais 10 é 20. E 20 dividido por 100 é 0,2. Então, por 100, porque pelo Sistema Internacional de Medidas eu tenho que utilizar metro e não centímetro ao quadrado. Igual K, né? Aí eu vou fazer, né, o Q3 com o Q2. Esses dois aqui. Então, do começo ao fim e depois do meio com o fim, tá? Então, repare que o espaçamento aqui é 0,1. E os Ks são cortados. Ó. Corta, corta, tá? Depois o Q2 corta o Q2, ficou Q1 e faz uma regrinha de 3. Beleza? Tentar resolver também o exercício 6 aí. Então, professor, passar de tarefa, exercício 4 e o exercício 6. Bom, vamos falar um pouco sobre campo magnético, então. Então, de forma bem nítida, aí nós vamos explicar para vocês o campo magnético. Fazer a leitura, né, da aula texto, né, que eu não vou ficar, para não perder muito tempo aqui, mas nós temos que saber alguns conceitos importantes. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Essa questão produzida pelo intenso desenvolvimento teórico, prático de eletricidade e magnetismo, né? Então, por isso que chama eletromagnetismo, né? Porque envolve eletricidade e magnetismo, tá? Eletricidade e magnetismo. A partir de meados do século XIX, atualmente sabemos que as ondas eletromagnéticas são produzidas por processos atômicos e que se propagam no vácuo com uma velocidade de... Então, é sabido que a velocidade no vácuo é de 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. No entanto, por muito tempo acreditou-se que a interação magnética, elétrica e até mesmo gravitacional, né, ocorriam do mesmo modo instantâneo. Então, o que nós vamos pensar aqui? Ó? Na primeira situação e na segunda. Aqui eu tenho uma carga, tá? Com uma força E, força de campo elétrico, tá? E aqui eu tenho uma carga Qzão e carga Qzinho. Dá para observar, principalmente na apostila de vocês, que tem uma parte meio que foi rachurada, meio que foi pintada aqui. Isso aqui é o campo elétrico. Ou seja, esse campo elétrico que dá conceito de magnético depende do tamanho
do objeto. Então, se eu estivesse pensando em dois ímãs, ó, eu tenho um ímã aqui maior e tenho um ímã menor. Então, o ímã, como o ímã é maior, ele vai ter um maior campo de atração, beleza? Então, deixar muito claro isso, tomar cuidado aí, parte de campo elétrico, né? Vou fazer uma explicação aqui, a apostila traz isso aqui, mais ou menos, né? Então, imagine, para você entender, para você visualizar o que é um campo elétrico, imagine quando você passa no corredor assim, né? E vem uma pessoa de encontro com você, e essa pessoa, como a própria explicação disse aí, passa por você. Essa pessoa passou por você e deixou no ar um perfume. Esse perfume é como se fosse um campo magnético. Se esse perfume for muito bom, ou se a pessoa passou uma quantidade excessiva do perfume, esse campo magnético vai ser maior. Então, consequentemente, você vai sentir esse perfume por uma maior quantidade de tempo ou de área, digamos assim. Então, isso é um exemplo de campo magnético. Então, quanto maior o perfume ou melhor for a fragrância, você com certeza vai conseguir ver, vai conseguir sentir, né, o maior tempo. Linhas de campo elétrico, muito importante isso aqui. O que são essas linhas, então? São linhas imaginárias para nós podermos entender a atuação desse campo elétrico, tá? Então, linhas de campo elétrico são o quê? Linhas de campo são linhas imaginárias, como o professor acabou de falar, né, desenhadas ao redor de uma ou mais cargas elétricas e que tem a função de representar o comportamento do campo elétrico, né? E é determinada na região do espaço, como a gente acabou de visualizar aqui. Muito bem, então vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Cargas elétricas positivas. Então, pela apostila de vocês, né, tem uma visão bem interessante aí. As cargas elétricas positivas, elas costumam ser proporcionais à sua interação de afastamento. Então, assim, carga elétrica positiva. Para uma carga elétrica positiva e isolada de outras cargas, a linha de campo são segmentos de reta com direção radical, do sentido oposto à carga. Então, veja só. Então, nós vamos fazer alguns estudos aí de carga positiva, algum estudo de carga negativa, de duas ou mais cargas, etc. Então, vamos padronizar. A carga elétrica positiva, essas linhas imaginárias, são linhas que partem do centro à extremidade. Do centro à extremidade. Então, campo elétrico, carga positiva. Costuma-se dizer que o campo elétrico sai das cargas positivas. Guarda isso. Campo elétrico, carga positiva, ela vai sair. Tá? Beleza? Então, vai ser linhas para fora. Do centro para fora. Mais cargas elétricas, eu costumo dizer que cargas elétricas negativas, as linhas imaginárias são para dentro. Só a padronização, né? Carga elétricas, por isso que o próton é mais, né? São para fora, linhas para fora. O menos são linhas para dentro. Muito bem. Agora, o que está acontecendo? Se eu pegar duas cargas punctiformes, né? Conhecido como dipolo, então, dipolo elétrico positivo, para duas cargas elétricas positivas próximas uma da outra, isolada, né, uma da outra, as cargas de linhas são linhas curvas orientadas para longe das cargas. Ou seja, se nós vimos aqui que carga positiva são linhas que saem da linha pontual, ou seja, da carga elétrica, se eu aproximar dois corpos, um do outro, então repare que, provando que cargas de sinais iguais se repelem, então quando o professor chegar com essa carga aqui, as flechinhas, elas estão saindo. Mas quando eu for aproximando, ela vai fazer o quê? Ela vai se distanciar. Ela vai fazer isso aqui. Um exemplo claro para você enxergar o que o professor está querendo dizer é quando você pega dois ímãs do mesmo lado do polo. Se forem polos contrários, eles se atraem. Se forem polos iguais, eles se repelem. De tal forma que você pode ser a pessoa mais forte desse mundo. Você não vai conseguir grudar esses polos, eles vão se repelir. Ok? Então, o dióptro positivo e o dipolo negativo. Então, o positivo, certo, vai se repelir acima, né? E é o mesmo esquema quando for negativo, só que quando é positivo, as flechinhas são para fora, e quando são negativas, as flechinhas são para dentro. De forma proposital, prova aqui, ó. Se cargas positivas são flechinhas que saem, e cargas negativas são flechinhas que chegam, olha o que acontece. Positivo sai, negativo entra.
formando, ó, se o positivo sai e o negativo entra, provando a teoria que polos de sinais diferentes, contrários, se atraem. Tá aqui, ó. Em dipolos de cargas elétricas, os sinais contrários, no mesmo módulo ponto, né, eles vão ser atraídos, tá? Beleza? Então, são alguns conceitos aí importantes para a gente poder entender os campos elétricos. Bom, quando for falar em campo elétrico, uniforme, tá? Então, agora nós vamos aí trabalhar na página 25, né? Página 25. Então, dá uma olhada aqui. É o mesmo esquema, polo positivo com polo negativo, né? O polo positivo sai, ok? Polo negativo entra. Então, ó, eles vão se cruzarem, né? E vão se afastar. Mas provando o conceito de lei de Coulomb, que quanto mais próximo, ó, tá mais distante, tá vendo? Mas quanto mais próximos esses polos um do outro, eles vão se atrair no centro aqui, tá? Beleza? Então, campo elétrico uniforme. Vamos entender aqui agora essa demonstração aqui em forma de barrinha, né? Disse que uma região apresenta um campo elétrico uniforme quando em qualquer ponto dessa região o vetor campo elétrico apresenta intensidade, direção e sentidos constantes. Então, seria o campo elétrico da esquerda para a direita, sempre nesse sentido aqui, ó, tá? De deslocamento, tá? Então, o campo elétrico uniforme apresenta o vetor campo elétrico constante, como a gente está vendo aí. Em caso assim, as linhas de campo elétrico, né, são paralelos, não são linhas que jamais vão se encontrar, tá? Igualmente espaçadas e orientadas todos os mesmos sentidos. Então, nós temos aqui essas orientações, né, da carga positiva para a carga negativa. Então, provando mais uma vez que o positivo sai, né? Se o positivo sai, o negativo entra, tá vendo? Quando eu coloco duas plaquinhas, uma positiva e uma negativa, né? Esse campo elétrico, se é positivo, ele sai, o vetor, e no negativo entra. Então, fazendo essa sequência aqui, ó, do positivo para o negativo, provando mais uma vez que cargas e sinais contrários se atraem, tá? Também aqui, ó, aumentando o espaço entre elas, né? Eu tenho do positivo para o negativo, formando, então, essas figuras, né? Importante aqui, né? Desde a primeira, o campo elétrico uniforme apresenta vetor campo elétrico constante em qualquer região do espaço. Então, se ele é uniforme, igual já é um conceito físico, né? De mecânica, né? Uniforme não tem variação, então é constante do começo ao fim, mesmo esquema aí, corrente elétrica, tá? Agora, o campo elétrico uniforme é obtido pelo emparelhamento de duas placas planas, não linhas paralelas planas aí, com cargas opostas. Então, cargas, uma positiva e uma negativa, né, vai ter essa atração entre elas. Nas bordas de um sistema formado por placas planas eletrizadas com cargas opostas, o campo elétrico é reduzido. Então, vai diminuir o campo elétrico aí. Logo, o campo somente pode ser considerado uniforme na região central do sistema. Olha que interessante. Quanto mais, então entenda, quanto mais próximo, maior a força, como a gente já estudou várias vezes. Porém, se eu afastar essas barrinhas paralelas, note que vai ter uma curva. Essa curva vai ter perca de campo elétrico. Somente no centro que vai ter uma atração maior. Então, é como se eu pegasse, eu soltasse uma haste, ou seja, uma pecinha de metal aqui no meio. Essa pecinha ela poderia ou ir para a direita ou para a esquerda, vai perder força, mas no meio ela fica girando, tá? Ela vai ficar girando aí no meio, onde vai ser maior a sua constante, beleza? Tudo bem. Dando continuidade aí, né? Então o professor pede para vocês aí fazer a leitura novamente, né, dessa explicação aí, né, para selar a ideia aí. Determinação do campo elétrico, né? O conceito de campo elétrico é uma constante de Faraday. Além de facilitar a compreensão de como ocorre a interação remota entre duas cargas, né, possibilita a determinação do campo elétrico em torno de uma carga, né, determinada como força elétrica. Então, a carga intensa de um determinado campo aí. Relação entre campo e uma carga elétrica pontiforme. Então, eu tenho um ponto aqui, provavelmente aqui é positivo, porque as flechinhas estão saindo, tá vendo? Certo? E esse E de campo elétrico. O campo elétrico produzido por uma carga pontiforme determina a posição relativa da carga. Então, aqui, provando que se essa carga, né, está tendo uma distância maior de espaçamento, eu vou ter um menor campo elétrico aí, tá bom? Então, ó, lembrando que isso aqui é a tensionalidade, né, quanto que vai ter o espaçamento. E tudo isso vai ter uma fórmula, né,
dizendo que o campo elétrico nada mais é do que 1 sobre a distância, ou seja, o inverso da distância. Provando novamente, quanto menor a distância, maior o meu campo elétrico, tá? Então, duas cargas aqui, ó, provavelmente são iguais, né? Essa carga aqui está se repelindo, então está saindo, né, do campo elétrico, essa está saindo, então são cargas positivas, ó. Ao dobrar a carga elétrica, o campo elétrico em determinada região também dobra, né? Então, está aumentando a carga, vai aumentar o campo elétrico, e assim sucessivamente. Claro que sabemos que a fórmula é constante, né, eletrostática, né, não muda, né, nossa constante eletrostática sempre vai ser 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado. Fórmula. Essa é a fórmula que nos interessa, né, a fórmula do campo elétrico lembra muito a lei de Coulomb, né, força de contato, mas lei de Coulomb é constante eletrostática, a carga 1 vezes a carga 2 dividido por d ao quadrado. Então, para facilitar, quando eu falar no campo elétrico, eu estou pensando e estudando apenas uma única carga. Se eu estou estudando apenas uma única carga, por esta razão, nós utilizamos apenas um Q da única carga. Então, eu tenho que estudar o campo elétrico separadamente, carga por carga. Tudo bem? Então, ó, ou seja, a equação que possibilita determinar o módulo do campo elétrico é uma carga elétrica pontiforme, o ponto P determina unicamente o valor da carga Q com relação à distância do ponto a ela e do meio que ela se encontra, usando a constante eletrostática. Muito importante esse pedacinho aí. Certo? Bom, daí a nossa apostila vai trazer alguns outros conceitos, né? Também aqui, uma revisão, né? Mostrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Que tem módulo, direção e tem sentido. Ok? Então, relação entre campo e força elétrica. Então, de novo, para que o campo elétrico existe? Ele existe com o intuito aí de melhorar a minha força do meu campo elétrico também. Então, o campo elétrico existe para que eu tenha força. De novo, eu tenho um ímã, né? Quanto menor for a distância entre o ímã, maior vai ser a força. Mas claro que essa força depende também do tamanho do ímã. Então, consequentemente, quanto maior o ímã, maior o meu campo elétrico. Se eu tiver um campo elétrico maior com uma distância menor, eu vou ter maior força elétrica. Tá bom? Muito bem. Então, com base nisso aqui, né, nós vamos ter aí a fórmula, tá? Vocês vão dar uma olhadinha. Distância, eu coloco uma carga pontual aqui. Distância, provando que o professor falou, né? Vai ser linear. A força elétrica é resultante de uma interação entre uma carga e um campo elétrico. Vai aparecer um monte de fórmulas, não se preocupe que na resolução do exercício eu vou explicar todas elas, né? Então aqui, lei de Coulomb de novo, ó, força elétrica é a constante eletrostática, carga sobre d ao quadrado vezes carga 1. Mas nós vimos agora há pouco que quando eu falo nessa parte vermelha, a apostila até destacou, ó, isso aqui, o que é isso aqui? Então, essa fórmula é a lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Aí, se eu pegar constante eletrostática vezes carga sobre d ao quadrado, eu tirar, eu vou ter campo elétrico. Então, força é campo elétrico vezes a carga. Certo? Então, força é o meu campo elétrico vezes a carga, e eu vou ter, então, a nova fórmula da força e campo elétrico. Então, tomar um pouco de cuidado com relação ao que é pedido nos problemas, tá? Então, o problema ele pode pedir para a gente assim, calcule lei de Coulomb, pronto. Usa as duas cargas, carga 1, carga 2. Ou o problema pode trazer para nós assim, encontre o campo elétrico. Nós vamos utilizar essa fórmula. Encontre a força elétrica, essa fórmula, e assim por diante. Quando trouxer força elétrica e campo elétrico, quer saber a carga. Então, todos são modelinhos que nós vamos resolver nos exercícios aí, tá? Campo elétrico resultante. Então, de novo, né? Eu tenho nesse caso aqui, 3 esferas, né? Com cargas, digamos assim. Mas, por que está escrito aqui um somatório? Somatório porque o campo elétrico, que é o E, nada mais é do que a somatória dos campos elétricos individuais. Então, eu vou calcular o campo elétrico da esfera A, nesse caso 1, né? Vou calcular o campo elétrico da esfera 2, da esfera 3, e no final eu vou ter a somativa de todo o campo elétrico. Beleza? Tudo bem? Esses exercícios podem ficar tranquilos que o professor vai resolver com vocês na próxima videoaula. Beleza? Espero que tenham entendido. Por favor, só resolva aqueles 2 exercícios que eu pedi. Beleza? Próxima aula estamos aí. Forte abraço, Deus abençoe, bons estudos. Até mais. Tchau.